Amanhecer de uma nova era. 4. Atividades abençoadas. Quando a nossa equipe acercou-se da nobre instituição terrena, a natureza murmurava o Ângelus, levando-me às recordações do solo natal que me servira de berço na última reencarnação. Era um bucólico recanto do interior do estado da Bahia, pequeno burgo habitado por pessoas simples e fraternas, que cultivavam a crença religiosa vigente com respeito e elevação espiritual. Aquela era sempre uma hora de recolhimento, quando se evocava a Mãe Santíssima de Jesus. As recordações tomaram-me todo o ser e o sentido de gratidão enriqueceu-me de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor. Naquele momento de rica primavera terrestre, o sol dourava as nuvens alvas espraiadas pelos embórios celestes, apresentando um espetáculo de rara beleza no cambiante das cores que formavam e modificavam o leque de luz sobre os montes distantes. O tumulto da civilização moderna ensurdecia, porém, acostumadas às circunstâncias do cotidiano, as criaturas movimentavam-se automaticamente, buscando os veículos para o retorno aos lares. Aproximamo-nos do reduto espiritual que nos hospedaria durante os labores programados e suas portas abençoadas estavam abertas de par em par para o acesso de todos quantos o desejassem. Laboratório de auxílio também, santuário de amor, recebia expressivo número de visitantes de ambos os planos da vida que para lá se dirigiam em busca de orientação e paz para as aflições que lhes minavam as resistências morais e orgânicas, sendo atendidos por servidores dedicados e conscientes da sua responsabilidade. Os trabalhadores vigilantes ao número crescente de necessitados que a toda hora buscavam ajuda haviam concertado que a instituição estaria aberta desde as primeiras horas do dia até as avançadas da noite, como um ambulatório espiritual, considerando-se que o sofrimento não tem hora para manifestar-se, sendo necessário que o socorro se encontre acessível quando ocorrer a dor. Recebidos carinhosamente pelo dirigente espiritual que nos aguardava com jovialidade, apresentou-se esclarecendo que se encontrava comprometido com o grupo de trabalhadores locais, desde os recuados dias de Assis, na alvorada do seu santo ministério, quando se comprometera negativamente na direção de um monastério, que, embora os propósitos de reviver Jesus, a ignorância medieval e a presunção humana empurraram para a pompa e o desvirtuamento do pensamento e atitudes do cantor de Deus. Depois de alguns renascimentos dolorosos, carregando a cruz do remorso e sorvendo o fel da amargura pelo fracasso, todos estavam reencontrando Jesus na seara espírita, trabalhada na imortalidade do espírito e no propósito da reviviscência do seu evangelho libertador. Hermano, como esclareceu ser o seu próprio nome, este já era um convite à mais lídima fraternidade a que se dedicava com alegria e gratidão a Deus. Convidou-nos a adentrar-nos pelo salão de conferência que tivéramos a oportunidade de conhecer por meio da projeção em nossa colônia, e dirigimos-nos a um recinto localizado ao lado da sala reservada ao concurso mediúnico, que se encontrava adrede equipada, aguardando-nos. Informando anteriormente a respeito do programa que deveríamos executar, havia-se prontificado com os demais benfeitores da sociedade a contribuir valiosamente para o êxito do empreendimento. Desse modo, haviam sido tomadas providências compatíveis com os serviços que seriam realizados, de modo que tudo estivesse em ordem no momento próprio.
cuidadosamente asepsiadas, sem a presença de vibriões mentais e outras construções ideoplásticas morbíficas, muito comuns em ambientes coletivos, aquele era um espaço reservado aos atendimentos de alto e grave significado. Dr. Bezerra, após agradecer a generosidade do novo amigo e seus cuidados, pediu licença para elucidar-nos que dispunhamos de 2 horas para o recolhimento ou para a movimentação pelo edifício, tomando conhecimento dos seus serviços fraternais, desde que, às 20 horas, deveríamos estar juntos, pois que, nesse momento, teriam início os trabalhos do socorro espiritual aos desafortunados do além-túmulo. Simultaneamente, ao Ministério Mediúnico, no salão de entrada, operar-se-ia a terapia de assistência aos enfermos do corpo e da alma, mediante o estudo de um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e a aplicação de passes coletivos nos assistentes. Preferimos, pessoalmente, permanecer na saleta em que nos encontrávamos, preparando-me para os eventos de alta relevância, para os quais não me encontrava nas condições exigíveis. Aquelas 2 horas foram aplicadas nas recordações dos labores da última existência e no júbilo de constatar como os benfeitores espirituais trabalham sem que as criaturas humanas tenham conhecimento. Distantes de qualquer sentimento de receber gratidão, operam ininterruptamente pelo bem do próximo e pelo progresso moral da sociedade. Quando for melhor entendido esse concurso espiritual, no intercâmbio consciente das energias dos habitantes dos 2 planos, muitos males serão evitados pelos viandantes da argamassa celular. Evocamos, então, a utilidade do controle mental e das reflexões em torno das ideias edificantes, evitando o cultivo do pessimismo, da queixa, da reclamação, do mau humor. Por esse comportamento elevado, o espírito encarnado liberta-se do casulo da infelicidade em que se encarcera, desenvolvendo a habilidade de voar psiquicamente no rumo das regiões felizes que a todos nos aguardam oportunamente. Não me dei conta da rapidez com que se sucederam os minutos quando todos estavam de volta e nos predispusemos ao início do labor. O nobre benfeitor convidou-nos a uma oração em forma de rogativa a Jesus em favor do programa a ser desenvolvido, facultando-nos condições próprias para o desempenho do que viria ocorrer depois. Com excelente disposição interior no momento em que se preparava o auxílio iluminativo pela palavra aos necessitados, Dr. Bezerra convidou-nos a adentrar-nos na ampla sala para um atendimento especial. A lição da noite abordava o tema do perdão, como condição primacial para a conquista da saúde e da paz. O expositor recordou o mestre abençoando os inimigos e socorrendo-os com misericórdia, num apelo aos presentes para que se libertassem do morbo da mágoa e das vibrações perniciosas desse doentio ressentimento. Chamou-nos a atenção uma jovem portadora de grande beleza física que exudava energia escura de natureza pestífera, defluente do pensamento atormentado e dos vícios a que se entregava. O médico dos pobres aproximou-se-lhe conosco e pediu-nos que a observássemos mais cuidadosamente. Com todo respeito, procuramos penetrar nas suas paisagens mentais, objetivando melhor ajudá-la, e acompanhamos as suas sofridas reflexões do momento. Pudemos perceber que se tratava de uma jovem acompanhante de cavalheiros solitários que vivia do hediondo comércio do sexo sem responsabilidade. Simultaneamente,
dependia de um explorador profissional que a exauria e a quem se entregava em busca de carinho na terrível solidão que sofria. Naquele ambiente de paz que a atraíra, quando passara de automóvel rumando ao local de trabalho, sentiu-se sensibilizada pelo nome que se encontrava à porta do edifício e que sempre a intrigava: Sociedade Espírita Amor e Caridade. Antes não lhe dera maior atenção. No entanto, nesse dia, em razão da angústia que a visitava, resolveu conhecer a instituição e procurar informações que, pela inspiração divina, culminaram em motivá-la a ficar a fim de ouvir os comentários da noite e, posteriormente, poder conseguir orientação espiritual. Relaxando das tensões contínuas, começou a evocar o passado, que sempre evitava por considerar que as recordações somente lhe traziam sofrimento. Desse modo, lembrou-se da genitora, que a iniciara na existência fútil desde a primeira infância, transferindo os conflitos e aspirações para a sua ingenuidade, preparando-a para os desfiles da ilusão. Bonequinha humana era apresentada como modelo infantil em toda parte. Mais tarde, em perversos programas de televisão que disputam glórias e prêmios, fama e dinheiro, tornando-se conhecida e disputada pelas revistas de maledicência e de sexo atormentado. Aos 16 anos, já havia aprendido a arte da dissimulação e as mais apuradas técnicas de exploração, amealhando com a ajuda materna, sempre hábil e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos sempre expostos, nem lhes preenchiam o vazio existencial. Desencarnando a pobre genitora, ela ficara a sós, já que era também órfã de pai vivo, presa às fantasias mundanas, sem o amadurecimento psicológico para a conquista de uma existência feliz. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora, que a empurrara para as experiências destrutivas e ornadas de ouro. Invejava as moças simples e trabalhadoras, estudiosas e esforçadas, que ambicionavam a construção de um mundo melhor por intermédio da família amorosa, enquanto também era invejada por imensa legião de meninas sonhadoras que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Naquele momento, encontrava-se num terrível dilema e ali estava em busca de socorro. Fazia pouco descobrira encontrar-se em gestação, em face das alterações orgânicas e da confirmação posterior mediante exame especializado. Chegara a sentir alguma alegria ante o pensamento da presença de um filhinho nos braços, enriquecendo suas horas de solidão. No entanto, ao comunicar ao proxeneta que a explorava, fora rudemente rejeitada e acusada com crueldade. Como atribuir-me a paternidade desse ser? Rilhara ele, entre dentes cerrados, considerando seus relacionamentos múltiplos? Tomada de surpresa, explicou-lhe que sempre tomava cuidados preventivos à gravidez com todos os companheiros, mas com ele sempre se entregava de corpo e alma, sem qualquer reserva, porque o amava. Cínico e cruel, ele revidara: Você chama nosso relacionamento de amor? Você sabe que não ama ninguém. Eu sou um profissional. Não sinto nada, especialmente com quem quer que seja. É certo que convivemos, que passamos alguns períodos alegres juntos, mas isso não significa qualquer compromisso de minha parte. Ela sentiu-se excruciada, sem poder sequer chorar. Logo, porém, ele propusera: Como se trata de algo recente que irá perturbar seriamente o nosso negócio, o ideal é expeli-lo, mediante o uso de medicamento eficaz e seguro. Se o fizer, terá todo o meu apoio. Em caso contrário...
e retirou-se espumando de ira. Ficara perplexa. Sabia o explorador de mulheres, mas pensava que talvez com ela houvesse algo mais. Em face do choque experimentado, passou a sentir uma grande repulsa pela ideia da maternidade, de prosseguir com a gestação. Fora àquele lugar na expectativa de receber ajuda sobrenatural, conforme se apresentava a questão da imortalidade do espírito. Ouvia as considerações do expositor com o pensamento no ato abortivo. O que nos surpreendeu foi a palavra do mentor, explicando-nos que o espírito em projeto de reencarnação era a própria genitora de volta. Ao despertar no além-túmulo, fora tomada de angústia ao acompanhar a filha pelos sombrios corredores da autodestruição moral, dando-se conta da sua responsabilidade, sentindo-se detestada. O arrependimento e a culpa tornaram-se-lhe cruéis padecimentos íntimos que a imantavam a jovem, vendo-a exposta e abandonada. Ao mesmo tempo, deparara-se com o ignominioso inimigo, desencarnado, que se vinculava à moça, roubando-lhe as energias vitais que a consumiam, levando-a muitas vezes à estafa, à exaustão, à perda de sentido existencial. Agora, diante da recusa do explorador que se negava à paternidade, pôde captar as vibrações da genitora ansiosa pelo perdão e pela oportunidade reparadora, anuindo emocionalmente a sugestão criminosa do aborto. Tratava-se de uma trama infeliz e muito complexa. Como, porém, ninguém se encontra a sós ao abandono, o seu guia espiritual que se esforçava por melhor ajudá-la, no momento em que passava pelo edifício de nome conhecido, inspirou-a a saltar e buscar socorro, o que a fez mudar o curso das atividades naquela noite. Nosso mentor aplicou-lhe passes dispersivos nos chakras coronário e cerebral, a fim de deslindar o algoz desencarnado que nela se fixava com ferocidade. Em seguida, adormeceu-o com indução hipnótica, solicitando aos amigos Petitinga e Eurípides que o conduzissem à sala mediúnica, o que foi realizado imediatamente com a misericórdia e compreensão. A seguir, propôs a Jesus Gonçalves permanecer ao seu lado, assistindo-a e acompanhando-a posteriormente ao atendimento fraterno, enquanto nós outros, com ele, dirigimos-nos à atividade desobsessiva.